Sejam todos bem-vindos ao Estúdio Empório Design. Eu sou CEO, Gleice Jane, CEO dessa empresa. Estamos no mercado há 18 anos, aí realizando o bem morar. Temos loja em Palmas, aqui na Orla, em Araguaína. Representamos algumas marcas Sierra, Tidel, Estúdio Bola, Belarte, Coro. E siga-nos no Instagram, Empório Design PO. E estamos aqui hoje, no episódio de hoje do Estúdio Empório Design. Vamos falar sobre as novas demandas da população da nossa capital, Palmas. E como tem sido transformado esse mercado imobiliário, de design, da construção civil. Então estamos aqui hoje com essas pessoas especialistas em várias áreas, da construção civil, Marcelo Machado, da Fama Empreendimentos, Marco Antônio, da imobiliária Casa 63, que é a inovadora e está aí representando bem o nosso mercado e crescendo bastante, né? E o Arthur Máximo, da Prime Arquitetura, para falar sobre esses temas de muito interesse, de muita relevância para a nossa capital e para o nosso estado, né? Então, para falar sobre esse assunto aqui, para começar sobre essa nossa bate-papo, vamos falar sobre o novo jeito de morar. Então eu quero fazer uma pergunta aqui para todos, né? A gente percebe que o morar mudou. E seja por estilo de vida, pelo trabalho híbrido, né? Ou seja, pelo desejo de conforto, segurança. E como vocês têm sentido isso na prática? E aí, quem começa? A gente tem muitos clientes lá na Fama. Primeiro, vou agradecer aqui a gratidão do convite, agradecer a Empório Design. Para a gente é um prazer estar podendo participar aqui do lado do Arthur, do Marquinhos, que são pessoas assim, bem experientes que a gente conhece e respeita muito. Eu acho que hoje o cliente vem buscando, o que a gente vem tentando entregar para ele é uma identidade. Eu falo, a gente tem diversos tipos de clientes, cada um buscando uma necessidade individual, mas todos eles buscando uma identidade, alguma coisa que ele julgue que seja compatível com o estilo de vida dele, com o espaço que ele necessita. Então, o que a gente está colocando e cada vez tentando aprimorar mais é entender as identidades de cada cliente, do perfil deles, para colocar produtos que eles se identifiquem cada vez mais. Muito bom. Sim. Bacana, Gleice Jane, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela loja, tá linda, igual a de Araguaína. Parabéns aos amigos que estão aqui, Arthur, Marcela também, que a gente tem convido muito. E você falou que o que te representa muito é o bem morar. Sim. E o ser humano, ele é assim, cada momento de vida que ele tá, o imóvel dele, o lar dele vai mudando. Por quê? Quando ele começa ali no 18, 21, 25 anos, ele quer o quê? Ele quer um apartamento 2 quartos, algo que ele precisa, que ele ainda é sozinho. Com 30 anos ele começa a construir a família dele, chega os filhos, então ele já pensa em um espaço maior, daqui a pouco já chega os netos, né, Gleice Jane? Que invadem a casa. Eu já tenho clientes que estão morando, graças a Deus esse mercado mantém movimento, né? Mudando de casa para atender a demanda dos netos. E daqui a pouco ele se encontra assim, pô, agora eu acho que é hora de diminuir um pouco, eu quero um aconchego, eu quero um lar bacana, onde eu possa viver ali o resto da minha vida, a minha velhice. E entre todo esse cenário, a gente ainda tem uns clientes nossos, né, Marcelo, que gostam muito de investimento. Eu tenho um cliente que todo lançamento da Fama, ele me liga, ó, esse eu quero comprar. Então o cara tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 imóveis. Cada cliente ele se encontra no momento de compra, ou seja, investidor, seja uma moradia, uma segunda moradia, uma casa no lago. Então essa bem morar depende muito do estilo de vida e o momento que a pessoa se encontra. Sim, isso é verdade. Agradeço pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com pessoas com nome tão pesados, assim, representativos na cidade, me sinto lisonjeado de verdade. Tá? Imagina o orgulho nosso da Empório Design de estar com um time desse aqui discutindo um assunto tão relevante quanto este, né? É bem interessante levar isso ao público, a gente discutir isso de forma aberta, principalmente em 3 pontos de vista, que eles são complementares, mas eles não são necessariamente os mesmos, mas eles se ajudam muito durante o processo, né? Eles são complementares, não tem como. Mas assim, enquanto você pergunta assim, o que você percebe que mudou no jeito de morar? Vamos lá, ó. Eu acho que do Covid para cá, levou todo mundo a repensar muito a vida. Exato.
Eu acho que antigamente os valores que a gente tinha num imóvel, numa casa ou até mesmo num ponto comercial, eles mudaram drasticamente. As pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para dentro de si e entender o que é importante. Nossa, para mim é importante que na minha empresa, vou até começar por uma empresa, tem um espaço para o pessoal poder ter um descanso, mas também tem um espaço que o filho da minha funcionária possa ficar ali e ter o seu momento de estudar, uma criança de 5, 6 anos. Na casa, a coisa se transformou mais ainda. A gente teve mudanças muito drásticas devido ao Covid, teve mudanças muito drásticas pelo modo de trabalhar, o trabalho, seja ele integral ou parcialmente à distância, influenciou muito. Uma coisa que tem se deparado muito lá no escritório são as novas necessidades da família. Hoje em dia, assim, eu acho que é um assunto bem assim, comum, principalmente se você está olhando isso, quando você pesquisa principalmente isso, você vê que a necessidade da família mudou. Antes, você tinha o pai, a mãe, aí você tinha os filhos, todo mundo era saudável, todo mundo era incrível. Hoje, é muito comum você ver, não, meu filho ele tem uma necessidade especial por uma restrição alimentar. Meu filho tem uma necessidade especial por ser por ser uma pessoa de transtorno do espectro autista e precisa de um determinado nível de cuidado. Não, meu avô veio morar, meu pai, no caso, o avô das crianças, vieram morar comigo. Então, essas pequenas necessidades, que não são tão pequenas, elas são extremamente importantes, elas estão vindo muito em pauta, principalmente no pedido dos projetos. Por exemplo, eu tenho casas em que, por mais que, falando das formas orgânicas, por mais que a gente queira ou não queira utilizar, ela se faz necessária por questões de locomoção e evitar acidentes para mais idosos. Nós temos casas em que a gente tem que trabalhar com um grande volume de texturas na casa, tanto seja do tecido, da madeira ou de mais planta ou elementos naturais, para poder estimular o lado neurosensitivo das crianças que precisam de um estímulo a mais. Então tudo mudou muito. Mas a realidade da sociedade como um todo mudou, as necessidades mudaram também. E a Arthur, gente se adapta, né? Só complementando a sua fala, hoje imóveis sobrados dentro de condomínio fechado, hoje não é comercial se ele não tiver elevador. Verdade, né? Então todo mundo começa a adequar a sua necessidade até para futuramente o cara não precisar mudar para uma casa térrea. Olha só uma mudança drástica de comportamento de mercado quanto a isso que a gente conversou aqui. Antigamente a gente sempre fazia casa de 3 ou 4 sobrados com todos os quartos em cima. Hoje a maioria dos meus projetos eles têm 2 suítes master. Uma suíte master embaixo para poder atender uma demanda com o pessoal já com um pouco mais de necessidade. Uma suíte master em cima que meio que para atender outra pessoa da família e mais 2 suítes que são quase de visita ou dos filhos que vêm passar o final de semana ou um período na casa. Isso já de famílias assim, já a última casa, sabe? Sim. Assim, já pensando a casa a longo prazo, isso, né? Já planejando a casa a longo prazo, né? Marcelo, e como essas novas demandas estão impactando no projeto, né? E desde a planta? E o que vocês têm priorizado nas obras para essa necessidade? Eu acho que o Arthur colocou muito, assim, a necessidade de cada pessoa, de cada cliente, ela é muito individual. Então, assim, o que eu vejo, e a gente vem trabalhando muito lá na Fama, são as customizações dos apartamentos. Um cliente não é igual ao outro, então por que o apartamento a gente tem que entregar para ele padrão? Então a gente está sentindo muito isso, estamos vivendo isso na prática hoje. O cliente, quando ele adquire um apartamento, ele quer fazer as suas alterações, ele quer colocar a identidade dele nesse produto e a gente está precisando, né, nos adequar a esse processo que a gente está entendendo que para o cliente é importante. Então hoje a gente está cada vez mais preparado para ter várias obras dentro de uma obra. Menos paredes é uma tendência que a gente está vendo muito. Eu falo que as pessoas estão muito conectadas aos celulares e se vendo menos. Antigamente, a gente pode ver, nós não somos tão novinhos assim, todo mundo se reunia na sala para poder assistir televisão. Hoje cada um vai para o seu quarto, fica no seu ambiente. E aí as pessoas não se cruzam tanto mais pelas casas. Então a gente vê muito essa tendência, que é de tirar as paredes, deixarem as pessoas conviverem, se verem mais, né, e ter momentos mais juntos. É espaço mais integrado no lar, né? Exatamente. Então eu acho que atender essa customização do cliente, ele não quer ter o apartamento igual do vizinho, e deixar ambientes cada vez mais integrados, é uma tendência que a gente vê.
E a gente sabe o quanto isso é difícil para a construtora, né? O quanto isso é difícil para a construtora, porque são várias obras dentro de um único prédio, né? Digamos assim. E demanda de serviço e de equipe, de trabalho, não é fácil, né? Não é fácil. Lá a gente teve que montar um departamento para tratar justamente das alterações. Então, assim, tem a equipe que cuida da obra e a equipe que vai cuidar das alterações para a gente atender esse cliente. Mas é um posicionamento muito eficaz. Eu acho que se não fosse assim... E necessário agora, necessário. É necessário, né? não tem nem como não ser assim, eu vejo assim. Porque que nem foi dito, todo mundo quer ter a sua identidade, todo mundo quer ter o seu DNA ali naquele imóvel, né? Mas se não fosse assim, não seria tão possível. Sim. Arthur, e no projeto hoje, o que os clientes mais pedem, por via de regra, nos projetos atuais? Nossa, assim, tem se transformado muito. Uma coisa que acontecia, vamos dar um exemplo, há 8, 7 anos atrás, os projetos eram muito semelhantes uns aos outros. Você tinha, assim, a casa padrão de condomínio, sim, ou o que se queria dentro de um apartamento era muito comum entre todos, porque existia de forma pacificada, não sei como necessariamente isso aconteceu, que aquele programa de necessidades em especial, ele atendia 90%, ou até mais que isso, das pessoas. Padrão, era ser um único, né, praticamente. Padrão. Hoje, cada projeto que eu recebo é diferente. Olha. Não tem como, gente, tá tudo muito diferente, as demandas são muito diferentes. Eu tenho casas de 300 metros quadrados que as pessoas estão pedindo um lago natural dentro dela. Casa-pátio, que é uma tipologia que atende bem uma questão climática e meio que volta toda a casa para o centro dela. Sim. Tem sido bastante assim, cogitada, mas nem todo terreno tem condições de atender uma casa-pátio, precisa de um terreno um pouco mais largo. Uma coisa que tem se tornado muito comum é a individualidade do marido e da mulher na suíte master. Hoje é muito comum a gente ter somente a pia, vamos dizer assim, em comum e a cama no quarto de casal. Mas o closet já tem sido bem separado, o banheiro tem sido separado. Até os seus momentos de relaxamento, a gente tem caso em que tem o marido, ele pediu uma banheira com uma TV na frente, por exemplo, morrer lá naquela banheira lá dentro, para não sair de lá. E a esposa já pediu um espaço de meditação. Isso dentro do Isso eu entendo, que é um problema da minha casa. O marido quer aquela televisão o tempo todo e a mulher quer aquele momento de oração, de silêncio. Exatamente. Isso é uma situação que acontece com bastante frequência, mesmo. E não só isso, tem ido para ter outros ambientes da casa. Hoje é uma coisa que o pessoal está em busca muito assim dessa questão de conexão com o espiritual, então a gente tem cada vez mais entrado com oratórios ou espaços dedicados à oração um pouco mais robustos do que antes. A gente já teve situações de projeto basicamente com mini capelas, vamos dizer assim. Outra situação que isso ainda é um pouco polêmico, mas tem acontecido bastante. Porque as pessoas elas querem tudo, mas nem sempre elas conseguem colocar tudo. Então a gente trabalha muito no que diz respeito à eficiência ou à não duplicidade de espaços. Onde você tem entrado, por exemplo, uma coisa que lá para o sul é comum, mas para cá nem tanto, colocando uma churrasqueira dentro da cozinha. E utilizando a cozinha como uma extensão da varanda e deixando tudo junto. Isso é uma coisa que já se discute há mais tempo, polêmico, tem gente que ama e tem gente que não ama nem um pouco, mas é a coisa que mais aparece no escritório. Eu quero, eu preciso, mas eu não necessariamente consigo. Aí a gente vai lá e começa a propor algumas soluções, trazendo outras coisas de outras culturas. Uma situação que tem acontecido também com um pouquinho mais de ocorrência no escritório. Casas que tem muitos quartos, a gente tem colocado a lavanderia, que os quartos são que geram maior volume de roupa para lavar. Você tem roupa de cama, você tem fronha, você tem questão e o volume de roupa fica lá. A gente tem jogado a lavanderia com a conexão mais facilitada para o ambiente dos quartos. Olha só. Então são coisas que casas maiores principalmente, elas têm aparecido com bastante frequência lá no escritório. É até uma coisa de pegar emprestado de outras culturas, porque na cultura europeia a lavanderia ela fica entre os quartos, não do lado da cozinha, que nem é o nosso caso aqui. Então essas coisas estão começando a aparecer com mais frequência do que antes. Elas sempre tiveram por aí, mas com bastante frequência. Eu acredito que hoje, com acesso à informação, as pessoas estão buscando informação e vendo qual é a sua necessidade e sabendo que é possível, né?
que de repente com um modelo padrão isso não acontecia. Mas agora pode. Eu acho que essa liberdade é muito interessante, essa coisa de você... Mas eu acho que isso tem acontecido pela coragem e pela situação do indivíduo pensar um pouco mais nele, na família dele, do que na visão que as pessoas de fora têm daquilo. Porque antigamente, onde já se viu colocar uma lavanderia entre os quartos, a pessoa não colocava mais por medo da opinião do público do que pelo que ele pensava. Agora ele já tá um pouco mais corajoso, mais audacioso. Não, eu quero assim, vai assim. Não. E tá indo. E um exemplo mesmo é das cozinhas, né? Antigamente eram todas pequenas, fechadas ali. Hoje não, as cozinhas abriram, né? Uma varanda gourmet, um espaço onde as pessoas estão cozinhando, estão conversando, estão interagindo com a família e com os convidados, né? E assim, tem algumas casas que eu tenho visto no mercado que já tem uma terceira cozinha. Que é aquela cozinha auxiliar que se utiliza ali durante a semana ou se utiliza dentro de um evento para não sujar a cozinha de dentro da casa. Então é muito bacana essa disposição, porque cada pessoa vai personalizando seu projeto. Se você é uma pessoa que tem um hábito de receber muita gente, de fazer muito evento, faz todo sentido você ter uma terceira cozinha ali auxiliar dentro da sua casa. Sim. E até aquela sala de jantar formal, eu acho que hoje para muitas pessoas terminaram que deixaram de existir. E passaram a ter uma única cozinha, uma única sala de jantar grande, integrada, né? E aquela sala de jantar formal, que se usa em ocasiões especiais, ela tá meio que... Eu já tive... para poucos, digamos assim, hoje, né? Assim, complementando um pouquinho isso e aproveitando a fala dos colegas, assim, tem uma situação que é muito engraçada. O cliente chega lá em casa, o cliente chega lá no escritório dizendo: não, eu quero uma casa, eu preciso de 3 suítes boas e preciso de uma suíte master, mas eu não quero sala de estar, não quero sala de jantar, eu quero uma cozinha muito top, um varandão que eu coloque tudo lá. Eu digo, gente, como é que eu faço uma casa sem uma sala de estar? Só um hall de entrada. Exatamente. Vai no hall de entrada. Um hall de entrada que leva para os quartos, depois já leva para a varanda. Então, assim, são pedidos que a forma que as pessoas se expressam, a gente entende o que elas estão pedindo. Sim. Isso interfere drasticamente, por exemplo, numa leitura. Antigamente, vamos falar desse cliente, já trazendo muito para a tua realidade aqui. Esse cliente, ele não quer aquela sala convencional por conta do padrão do mobiliário muitas vezes, e ele quer ter essa integração com a varanda, mas ele entende que a integração com a varanda tem os seus ônus também. Sim. Então você tem uma criança que ela está correndo suada, às vezes até suja, ou você tem alguém da piscina que vai querer entrar na sua sala, que na realidade é sua varanda, e vai sentar lá no seu sofá. Sim. Se o sofá não estiver preparado para essa finalidade, você vai perder o móvel. E por isso que eu vendo bastante Tidele é forte aí, porque pode colocar na sala, a criança pode chegar molhada, segurar, e resolve a situação dessa família. É uma questão às vezes de apresentar uma solução, um conjunto de produtos do mercado em que atende a demanda, e não necessariamente a transformação tão radical do espaço. Mas Arthur, aqui a gente está falando da individualização. Né? Um cliente que gosta de cozinhar, para ele, sem dúvida, a coisa mais importante que tem na casa dele é a cozinha. Então, se ele vai querer receber os amigos, as visitas ali naquele ambiente, vai querer cozinhar. Então, isso é o que a gente percebe. Cada cliente quer o seu estilo, né? Quer o seu modelo ali de residência. Mas você já reparou que o sonho de todo mundo, assim, eu não cozinho, eu não sou um bom cozinheiro. Rapaz, meu sonho é ser um bom cozinheiro, sabia? Quando eu tiver um tempinho a mais na minha casa, eu vou aprender a cozinhar e vou ser um bom cozinheiro. E a cozinha cada vez mais está sendo mais importante na escolha do imóvel para os homens. É que a gente vê cada vez mais os homens indo para a cozinha, né? Olha. Exato. Mas eu quero demais. Eu vejo cada receita na internet, gente. Eu quero fazer isso para mim. Mas só treinando em casa, pega uma receitinha ali, vai experimentando. E o que vocês percebem hoje no perfil emocional e comportamental dos moradores? Então, hoje... Essas mudanças no perfil. Então, a pandemia ela acelerou muito a maneira das pessoas terem uma percepção hoje do lar. Eu gosto muito de falar o lar sendo aquele local que você descansa, aquele local mais prazeroso que você tem, aquele local que você vai passar o final de semana, aquele lugar que você vai receber as pessoas mais íntimas. Sim. E antes da pandemia, para muitas pessoas, no modo geral, no Brasil inteiro, a gente pode até ter uma percepção dessa dentro dos condomínios, inclusive dentro da nossa cidade, o lar não era visto como aquele local principal dentro da vida dela. E quando ela foi obrigada, dentro da pandemia, a ficar ali 3 meses, 4 meses, 1 ano, teve gente que ficou 1 ano dentro das suas casas, elas começaram a entender que o lar tinha que ser o local mais apropriado para ela para passar o maior tempo possível.
Então foi quando os apartamentos grandes, né, Marcelo, estouraram, os lotes em condomínio estouraram os valores, as casas. Se você entrar em chácara também. Chácara também, demais. Estatística, só que o Marco está falando, tem uma estatística mostrando que cada vez mais as pessoas estão passando mais tempo em casa. Se a gente pensar mais antigo, na época dos nossos avós ali, eles saíam de casa cedo para trabalhar e voltavam de noite. E hoje, eu vi a estatística recente, a gente está passando 57% da nossa vida dentro da casa e a tendência é esse número ir cada vez aumentando mais. Então, eu enxergo que cada vez que a gente fica mais tempo dentro de casa, mais valor a gente dá para aquilo que você tem, né, Marcos? Então, assim, e acaba, o Marcelo, que na hora da escolha das pessoas, tem imóvel que eu vou e eu já falo ao cara, faz uma piscina. Sobrado incrível, mas não tem uma piscina. Você vai ter que fazer uma piscina, senão você não vai conseguir vender. As pessoas começam a entender que o lazer que elas têm dentro do imóvel é único. Então, esse comportamento foi acelerado muito depois da pandemia e até os preços dos imóveis acabaram disparando, porque as pessoas que até então não via valor no imóvel tão grande e confortável começaram a entender que faz toda a diferença. É que aquela situação, na pior das hipóteses, o lar você está dentro de casa. E outra coisa também, acho que as pessoas começaram a receber mais em casa, né? Porque a gente tinha aquela parte, não, vamos para o restaurante. Eu acho que hoje as pessoas estão fazendo muito isso, receber amigos e familiares em casa, né? Então, assim, vai mudando muito o contexto, até na hora da escolha do imóvel hoje, o homem querer um espaço bacana na cozinha. Então é algo que você colocar 10, 15 anos não existia. Não. A gente lançou o Comodoro ali, todos os apartamentos têm piscina. E o cara, a grande maioria, não sei se teve algum cliente que pediu para tirar a piscina, Marcelo. Não. Mas você pega, todo mundo quer uma piscina dentro do apartamento, a piscina privativa dele, embora ele tenha uma piscina gigantesca dentro do condomínio. Então, assim, são maneiras que as pessoas começaram a enxergar a vida que começa a ter sentido dentro do lar. Lá no escritório a gente começou uma discussão bem séria. Coisa assim, eu tenho uma política muito de conversar com a equipe, porque a minha equipe ela tem idade variada, percepção de espaço e do jeito de morar bem diferenciado. E eu sempre tive muito esse contato com o lado externo, sabe? A gente escuta bastante, se conversa bastante. E a gente meio que até criou um jargão, um apelido lá das coisas, não sei. A gente tem falado assim, ó, a casa com cara de lar ou com cara de casa. Sim. Exato. E você tem um apartamento com cara de casa. Que é o caso do Comodoro de vocês. É um apartamento que ele entrega qualidades de uma casa. E nós temos casas de rua que não entregam nem a qualidade de um bom apartamento, porque falta segurança. E hoje os apartamentos, se você for pegar esse projeto do Comodoro, ele é fantástico, né? Porque o Marcelo está aqui e eu fui a empresa que mais vendia, eu estou falando isso. Mas você pensar num apartamento hoje, de 320 metros, sem corredor, sem nada, linear, é uma planta muito grande. Então, assim, é uma sensação de você estar... Não é pavimento único? Ou são dois? Eu estou falando assim, o cliente, pra gente, né, que fala em apartamento, fala assim, o que ele está buscando é comodidade. Embora ele tenha aquele espaço privativo dele, que é a área do apartamento, mas você tem uma área comum, que é a área que ele pode ter de convivência, bem maior do que isso. Então, assim, ele não mora só nos 320 metros dele, ele mora no prédio, que tem um salão de festas enorme, que tem área de lazer. O apartamento dele já é quase um salão de festa, 320 metros. E uma coisa que a gente vem muito buscando, já respondendo também um pouquinho da tendência, são serviços agregados. Então, assim, as pessoas estão querendo cada vez mais comodidade. Hoje você pede uma comida por aplicativo, você resolve tudo por aplicativo, você não precisa mais ir no banco, está tudo na palma da sua mão. Então, assim, esses serviços vão ser muito importantes e a gente vê o cliente dando valor cada vez mais para eles. Então, assim, você ter um concierge, você ter um mensageiro, alguém que vai chegar com a compra do supermercado, vai tirar essa compra do seu carro, levar a compra na área de serviço para você, você vai descer para a piscina, alguém te atender como se você estivesse num hotel. Então, assim, esses serviços agregados vão ser muito importantes para a gente parar de comparar apartamentos e começar a comparar produtos. O que tem naquele produto ali que me fez levar a comprar ele? Sim. Então, assim, isso eu vejo e enxergo que cada vez mais a gente vai ter serviços agregados, deixando esse morador aí cada vez com mais comodidade. Mais tranquilo, né? Marcos, hoje o que os compradores, o que chama a atenção dos compradores na hora da compra de um imóvel?
e o que torna decisivo? A gente estava conversando mais cedo, né? Já até falou sobre isso. E quando eu comecei a falar também, vou voltar a repetir, que é o quê? Cada pessoa ela tem um momento de compra. Nós estamos agora no pré-lançamento do Corporation da Fama. Aproveitar e usar o exemplo de novo do meu parceiro que está aqui, né? Fazer a moral com ele aí, fazer a boa. Mas aí não tem como não, né? Porque a fama é a fama. É a fama. E as pessoas, o que elas buscam nesse produto? Elas buscam, além de uma excelente oportunidade de investimento, porque são salas comerciais, elas buscam estar morando próximo de onde elas vão trabalhar. Então você imagina só, o cara está no Comodoro, ele sai do Comodoro a 800 metros, 900 metros, ele já está dentro da empresa dele. E dentro dessa empresa, se ele tiver um helicóptero, o helicóptero dele vai pousar no prédio, pegar ele e levar ele para a fazenda dele. Se ele quiser ir na academia, ele tem uma academia dentro do prédio. Se ele quiser ir no restaurante, ele tem um restaurante aí de 300 pessoas no rooftop, o primeiro de Palmas do Tocantins. Não sei se vocês sabem também. Sensacional. Então, assim, depende muito do momento de compra que a pessoa está. Tem gente que tem, igual eu, hoje eu tenho 2 filhos. Então o que eu busco? Eu busco uma casa muito grande, onde eu possa receber meus amigos, onde meus filhos possam passar tempo, onde meus filhos possam pegar a bicicleta dele, pedalar, seja dentro do condomínio, seja de fora. Eu tenho vários clientes que buscam o quê? Que já tem sua casa muito boa, mas buscam apartamentos para investimento. Então está super na alta investimento em flat. Principalmente aqui na Orla, essa questão da alocação em Palmas não para. Chocante. Né? É chocante. E assim, os preços, meu amigo, o preço de aluguel só vai aumentar. Eu tive ontem com um amigo meu, ele falou, cara, eu não estou entendendo essa loucura do mercado imobiliário. Vocês estão vendendo a 16, 17 mil reais o metro? Falei para ele assim, ó, meu irmão, deixa eu te falar, 16, 17 esse ano, tá? Porque ano que vem é 20. Nossa. Então, hoje a gente tem a questão do short stay, que te dá retorno aí de 1,5% a 2%. Mas se você já é mais convencional, você quer deixar para alugar ali 1 ano, 2 anos... tranquilamente você vai ter tua necessidade atendida. Por quê? Palmas hoje a gente é um centro de saúde. Sim. A gente tem 4 faculdades hoje de medicina. Educacional. Tá vindo mais 2 hospitais aí, tá? Mais 2 projeto lá do escritório, você vai ver. Que legal, que bacana. Tá até Otônio, 2 hospitais. Estruturas iniciais, cada um deles com mais de 2.000 metros quadrados. Que bacana, cara. Um que focado bacana. em imagem e outro com centro cirúrgico. Então, assim, você pega hoje o exemplo, eu tenho médicos que fazem cirurgias que recebem pessoas do Brasil inteiro e até de fora. E essa cirurgia é aqui dentro do Tocantins, dentro de Palmas. Então esse cara precisa alocar essas pessoas em algum lugar. E cada vez menos as pessoas têm utilizado essa rede hoteleira, até pela questão do conforto que as locações por temporada têm trazido, oferecem. Então, o momento de compra da pessoa depende muito da particularidade do momento de vida que ela vive. Mas eu tenho, só vou ajudar o Marquinhos também, independente do cliente, independente do que ele está buscando, se ele quer um imóvel menor, se ele quer um imóvel maior, de 2 quartos ou mais, uma coisa é em comum em todos eles querem saber da valorização. Exatamente. Querem saber assim, e esse local, essa região aí, vai valorizar? Esse investimento que eu vou fazer, independente de qual seja, daqui tantos anos, deve ser a pergunta que o Marquinhos mais escuta lá quando o cliente vai comprar. E daqui 5 anos, quanto você acha que vai estar valendo? Exato. É o que a gente vê. Independente do tamanho ou do tipo de imóvel, isso é muito comum. Então, assim, hoje o cliente está muito atento também a não perder dinheiro. Eu quero comprar, mas eu quero ter esse retorno. Porque é uma construção de patrimônio, né? A pessoa precisa pensar nisso. Eu defendo demais isso lá no escritório. Às vezes as pessoas tomam algumas atitudes que falam, olha, isso pode inviabilizar o teu imóvel à venda lá no futuro. Aí eu mostro, a pessoa explico e a maioria entende, vai lá e muda um pouquinho mais. E é bacana isso aí, Arthur, porque o que eu sempre vejo dentro do mercado? O cara, ele personaliza tanto o imóvel dele, que se ele precisa vender daqui 4, 5 anos por alguma necessidade, porque a família aumentou, porque o filho foi embora, ele pode ter dificuldade. Ele começa a ter dificuldade, porque o imóvel dele é tão personalizado, Sim. da maneira que ele queria. Então eu sempre falo para todo mundo que vai construir, cara, personaliza, mas lembra que um dia você pode querer vender esse imóvel. Eu divido muito assim, ó. Eu faço uma pergunta muito comum. Essa é a sua primeira casa, segunda casa ou é a sua última casa? Eu digo, ó, não, é a minha segunda, talvez última. Ou é a minha última casa. Não, é a sua última casa, então vamos fazer do jeito que você quer.
Vamos imprimir todas as suas tatuagens nessa casa, todas as suas características, o seu DNA vai estar aqui em cada pedacinho da casa. Ah, não, é a minha primeira casa, porque eu quero ter uma casa para daqui a alguns anos, 5, 6, 7 anos, vender, para ir para minha segunda casa gerar minha terceira casa. Eu digo, então vamos fazer uma casa que ela está mais adequada a um comportamento um pouco massivo de mercado, mas claro, dentro de tudo que você pediu, a gente vai trazer, dentro do que o mercado pede, ou coloca como muito aceitável, a gente traz as suas características. Mas entendam que são estratégias de projeto bem diferentes, entendeu? Até porque nessa primeira casa, ela não tem muita noção, assim, a vivência do espaço é que vai perceber, puxa, poderia ter feito isso, não é isso? Eu acho engraçado essa primeira casa, porque as pessoas chegam, vocês não sabem nem o que querem. Não, eu, por exemplo, a minha primeira casa definitiva, eu queria uma banheira bem grande no meu quarto. A segunda casa eu falei, já não quero mais, eu não uso. Então passei a ser local de guarda-roupa, de jogar. Então assim, e os filhos foram crescendo depois que mais usava como uma piscininha privativa deles ali. Então são coisas que a gente quer muito e depois você percebe que não vai usar muito, né? Acabei de terminar a minha casa. Então, eu falo, cara, se eu pudesse voltar ali 1 ano e meio atrás, eu já teria mudado tanta coisa, sabe? Assim, um espaço maior de lavanderia. E você só sabe vivendo lá. Vivenciando os espaços, né? Assim, ou você tá com a pessoa conversando ativamente para entender os problemas dela, ou você experimenta, que é o teu caso. Tipo, a gente na arquitetura, no caso, a gente acaba escutando muito, assim, as toadas da vida aí das pessoas. Não, eu tive problema com isso, problema com aquilo. Quando a gente escuta o problema e consegue entender o que causou, se é uma condição exclusiva, uma condição que ela se aplica a um grupo maior de pessoas, a gente traz aquilo para nossa base de conhecimento e leva aquilo aos projetos. Só que não adianta, a maioria das pessoas aprendem que nem você está aprendendo. Você foi lá, fez uma casa que você acreditava ser o ideal para você. E se você tivesse a oportunidade de fazer pequenas reformas agora, você já faria, mas talvez o período de obra não tenha sido tão... assim, eu falo que... delicioso, que nem a gente fala. O imóvel, você vai se adequando conforme o tempo que você vai morando e a necessidade de vida da gente. Eu falo que eu gosto muito de andar aqui no Alphaville, que está bem próximo, né? Sim. Da Empório Design, de frente. E assim, você vê cada casa bonita, cada arquitetura, cada pessoa assim com personalidade. E às vezes você vê uma casa super moderna e o cara pegou, já colocou um carro que você vê, pô, esse cara gosta de coisa moderna. Então você já vê uma casa clássica e eu gosto muito de associar essa questão do carro que o cara anda, quem que é a pessoa e o layout do imóvel dele. Eu acho que assim, se a gente começar a entender o perfil desse cliente. Exato, faz muito sentido. Não sei se você já parou para... As pessoas falam muito. Como se vestem, como a casa, consome com suas experiências. E até a personalidade da pessoa é refletida no imóvel, no layout do imóvel dela, na arquitetura do imóvel dela. Arthur, quando um cliente procura o seu escritório para fazer um projeto, ele já informa o quanto ele está disposto a investir nesse projeto? Geralmente isso é muito claro na hora de... Meu sonho. Nossa senhora, meu sonho, assim. Eu faria o projeto até mais barato se o cara dissesse pra mim quanto ele tem de verdade pra gastar numa obra. Né? Porque assim, muitas vezes, na verdade, a pessoa ela chega com uma meta de preço que ela tá longe de ser realista. E eu tenho certeza que isso acontece com os nossos colegas aqui também no mercado. Que a gente sempre quer mais, né? Sempre quer mais. A pessoa sempre quer mais. Seria o meu sonho. Hoje em dia a gente trabalha com vários mecanismos, entre ele um briefing, que ele é basicamente numérico. Assim, o Marcos deu uma ideia de fazer uma análise de crédito também, numa etapa bem prévia. Isso eu vou considerar muito, porque realmente é uma coisa que poderia diminuir muito não os meus problemas, mas inclusive, a construção dos projetos. A gente tem a Crédito Fácil, tanto aqui em Palmas quanto em Araguaína, se precisar. Vamos trocar o ideia, Palma é vendedor, hein? Já é uma outra área da conta P3, muitas vezes o cliente ele imagina que o financiamento é só para a compra do imóvel. E tem financiamento para a obra também. E é de graça você fazer uma aprovação hoje. Você não gasta nada para você fazer uma aprovação de crédito e você já entra dentro de uma obra sabendo quanto que o banco vai te dar. Então isso faz toda a diferença. Seria o ideal, viu? Eu digo que hoje, não só hoje, já tem muito tempo que o meu maior problema
é a inconsistência entre a realidade financeira ou o poder de pagamento do cliente e o imóvel que ele quer. É o meu maior problema de muito distante, Porque, assim, a gente arquiteto, a gente dá asa ao sonho do cara, se deixar. Mas se a pessoa ela tiver uma mentalidade um pouco mais consciente ou realista e ela abrir o jogo, dizendo, olha, o meu poder de pagamento é esse, eu não quero me endividar além disso. Isso se ele for financiado. Quando é a galera do à vista, a galera que já tem o dinheiro, aí a realidade é bem diferente. É tudo muito diferente para quem tem dinheiro no bolso assim, para fazer. Então a gente acaba tendo bem mais assim, flexibilidade. Mas hoje, de fato, ainda é o meu maior problema. A gente se esforça muito no processo de conscientização anterior ao projeto. Hoje a gente chama de estudo de viabilidade de projeto, que é uma coisa que é do segmento mais de incorporação, mas a gente está tendo que trazer ela para o mercado do privado, da pequena casa, da casa intermediária e da casa grande também, para a pessoa ter certeza que ela vai, dali para frente, seguir com aquilo e conseguir construir. Sim. Então, de fato... Você vai gerar até uma frustração, uma coisa que era para ser agradável, bacana, passa a ser... mas toda moeda tem dois lados, né? Nem todo mundo quer acreditar de verdade, né? Ô Arthur, a gente passa muito por isso também, tá? Hoje a pessoa ela chega na imobiliária, ela liga pra gente, eu quero comprar a minha casa, quero comprar meu apartamento. E a primeira pergunta que a gente faz é, quanto você quer pagar nesse imóvel? Ela fala, olha, eu quero pagar R$500 mil. Mas o cara pediu uma mansão de 5 suítes. Além disso, ele pediu uma mansão de 5 suítes com piscina e no centro. Então, assim, completamente... E quer a cobertura. E quer a cobertura do prédio. E às vezes, cara, o cliente acaba se frustrando porque, primeiro, ele não tem esse crédito que ele acha que ele tem. E esse imóvel que ele procura, de R$500 mil, ele não consegue encontrar do jeito que ele imaginou. Então a gente lida muito, eu acho que igual você também, com essa frustração de poder falar, olha, peraí, você consegue comprar esse imóvel aqui, que é muito bacana também. Mas essa compra desse imóvel a gente vai deixar para um segundo momento. A gente bate um pouquinho dentro da nossa profissão, principalmente uma questão até um pouco ética, sabe? Porque assim, se eu quiser fingir demência, vamos usar essa palavra, e seguir com o projeto do indivíduo, em que ele não vai construir nunca, eu vou lá, faço meu dinheirinho e fico tranquilo. Só que já tem muito tempo, acho que pouquíssimos anos eu realmente fingi essa demência, vamos dizer, em que eu me envolvo ativamente nesse molde, ou na possibilidade ou não de se construir. Infelizmente, tem um lado bom, que a gente ganha a confiança de muitas pessoas, as pessoas passam a ter uma certa até fé em você, assim, dizendo, nossa, aquela pessoa ela foi tão transparente comigo que ela me tirou de uma fria. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu tirei ela de uma fria, eu deixei de colocar um projeto dentro do escritório. Então se tornou uma questão ética com o tempo, mas para mim, eu nunca tive dúvida que eu tinha que agir dessa forma. Mas é importante a gente se envolver mais, nesse sentido que eu digo, agente profissional, engenheiro, arquiteto, para que a gente até dê uma melhorada da forma que as pessoas veem o nosso mercado. Sim. Porque o fato das pessoas virem aqui na frente do empório, a pessoa acha que vai vir aqui e vai ter que vender um braço, fígado e o batimento cardíaco do coração dele para poder comprar. Tem pessoas que pensam isso. Sim. E eu provo para elas o contrário. Olha, se eu te provar que você vai lá na empório, vai fazer um orçamento e você vai quebrar o queixo, você vai ficar lá totalmente chocado com a realidade. Com a realidade. Porque as pessoas acham que o bom... Casa, né, Arthur, eu falo assim, uma coisa é você entrar numa casa, por mais bonita que ela tenha, e arquitetura. Mas os móveis complementam. Gente, cara, eu falo, tem não. muita casa que não tem uma arquitetura tão bonita, mas que com os móveis ela fica tão exuberante e passa a mudar até o padrão da casa. É só ver quantos minutos você fica sentado na frente da sua casa, olhando a fachada da sua casa. E quanto tempo você fica sentado dentro dela, naquele sofá confortável, naquela cama agradável. É isso que eu falo para os clientes. É uma pena que eu não chego neles antes de vocês, né? Falar, vamos dar economizada aí, sei lá, naquele vaso que tem gastado um absurdo, né? Ou naquela outra peça. Deixar um pouquinho para o mobiliário, porque este você vai usar de fato. Esse que vai te atender suas necessidades, e esse também não é só ele o determinante, mas ele vai valorizar demais o teu imóvel. A gente tenta, viu, Gleice? A gente tenta. E nós que somos da área do mobiliário, né, de alto padrão, nós temos percebido que as pessoas não estão mais só voltadas para a beleza, né? Eles querem conforto, eles querem qualidade, exclusividade, eles querem aconchego.
Vocês percebem isso dentro da área de vocês? Hoje na Fama a gente já entrega os empreendimentos justamente por isso. Todos os empreendimentos entregues com as áreas comuns mobiliadas e equipadas, sim, porque o cliente ele passou a valorizar muito isso daí. Foi uma necessidade que a gente viu até para agregar valor naquele produto. Às vezes você entregava um empreendimento para o condomínio ter que fazer esse enxoval, comprar os móveis, e aí na hora que a gente voltava no empreendimento, não estava com aquilo que a gente sonhou. Aquelas imagens, padrão da obra, né? Aquelas imagens lindas que você fazia e tal, e aí na realidade não acontecia. Sim. Então hoje para a gente é uma premissa, colocamos isso no nosso planejamento, todos os empreendimentos são entregues, justamente porque o cliente ele dá valor. Na hora que ele entra no hall, está todo mobiliado, está todo decorado, a qualidade do móvel, quanto tempo que esse móvel vai durar e como o móvel ele influencia na arquitetura final. Sim. Então isso pra gente, a gente percebe no dia a dia e os clientes estão cada vez mais enxergando esse valor que tem do mobiliário. Eu acho que valoriza, na arquitetura. Valoriza tudo na realidade, né? Porque se você chega num prédio que tem uma recepção super acabada, a pessoa vai lá, ela tem até vergonha de pegar o apartamento dela e fazer uma coisinha mais ou menos. Ela quer manter o padrão que o prédio se predispôs a entregar. Então a gente vê, eu escuto isso com bastante frequência. Não tem uma coerência entre a recepção, o espaço de uso comum, com o apartamento dele, né? Então fica uma coisa assim... Exato. É bacana. Exatamente. Isso é um dos pontos assim que sensível, numa forma mais sensível, a gente discute com as pessoas, mas as pessoas elas já vêm com essa consciência formada, porque nossa, meu prédio é muito chique, não é muito o que eu gostaria de investir nessa parte imobiliária, de planejados, de solto, mas eu sei que é necessário porque eu estou fazendo um patrimônio através disso. Aí ele vai lá e investe. Até eu estava colocando aqui que essa relação, como as pessoas enxergam a arquitetura, mobiliário e estilo de vida, né? É exatamente isso que vocês falaram aqui, né? Um espaço bem mobiliado, ele muda essa percepção do morar, né? Do morar, e já levando para o lado do Marcos aqui, até a parte do valor. Sim. O que é um apartamento totalmente mobiliado, por mais que não seja necessariamente a característica do indivíduo, a identidade, que ele está com móveis lá de primeira, bem executados, que ele tem um sistema de som, que ele tem uma iluminação que está toda redondinha, para um apartamento que ele está peladinho, que o cara vai ter que pegar e fazer um investimento moderado para... Eu acredito que no setor imobiliário seja bem mais fácil de vender. Faz toda a diferença. Inclusive, se você pegar as casas que a gente tem, que já tem a mobília, ela tem uma liquidez mais rápida do que aquela que não tem nada, porque a pessoa consegue enxergar a exigência dela para um ambiente com aquela mobília. Aqui cabe uma mesa de 12 pessoas, de 8. Então, ela já começa a imaginar ela ali dentro do imóvel e acaba que se não tiver nada, não tiver mobília, não tem essa percepção muitas vezes de espaço. Com certeza. Inclusive, aproveitando aqui a conversa, a Empório Design tem um projeto que é atender, mobiliar casas, apartamentos e numa condição bem especial. Vocês fazem mostruário, não sei como é que chama? Demonstração. Hoje nós estamos com um projeto que a gente oferece para as construtoras imobiliárias e pessoas que constroem para vender uma condição muito especial onde a gente entrega a casa pronta. Bacana. Desde o planejado, desde o mobiliário, desde o forro de cama, tudo pronto, por uma condição muito especial onde os investidores poderão ganhar tanto nessa facilidade de venda, que é o que nós falamos, como ganhar também com um negócio a mais. Tá bem bacana, é uma parceria que nós fizemos aqui com 3 empresas, que são empresas hoje bem conceituadas no mercado, que é a Dara, que é da iluminação, e a Todeskine, que é dos planejados. Então a gente está com esse projeto de casa pronta, e as pessoas só chegar para morar. Porque isso é uma tendência, as pessoas hoje não querem comodidade. Querem comodidade. Isso facilita para a venda, isso facilita a venda, né? E isso traz muita tranquilidade para quem quer comprar e não quer ter essa preocupação. Isso é fato. Ajuda mesmo. Marcos, o que vem se destacando nos últimos anos em termos de valorização imobiliária?
E o que está atrás desse crescimento? É infraestrutura, segurança, mobilidade, estilo de vida? Como é que é? A gente tinha falado agora há pouco, né? O que tem se destacado dentro da cidade de Palmas é a orla, e o que está por trás desse crescimento, dessa valorização, é o Marcelo. Então, você imagina só, o cara quando traz um prédio com a assinatura da Porsche, que é o primeiro do norte do Brasil, um prédio com assinatura, eu acho que ele começa a mudar o padrão da cidade. Quando você... Leva muita régua. Cara, só pra você ter uma ideia, Marcelo, só um pouquinho que eu sei que você vai querer falar. O Yu, cara, a piscina é no 17º andar. Então você imagina só, você tá numa piscina de borda infinita, no 17º andar, com o lago de fundo. Que imagem instagramável, que é o que as pessoas gostam hoje. Então, assim, eles sempre procuram evoluir muito nos projetos. E isso acaba acelerando muito a orla de Palmas. Hoje, para você ter ideia, hoje é o nosso metro quadrado mais caro. Então as empresas, outra hora, quando você veio para a orla, ninguém queria vir. As empresas hoje, elas todas querem vir e às vezes não conseguem vir. Então, assim, é bacana quando eu pego o pessoal da Vagalume, que lá atrás a gente vendeu o lote para ele e fala, pô, cara, que bacana você ter me vendido esse lote aqui, porque hoje faz todo sentido. Eu não lembro, não sei se o Marcelo vai lembrar, a gente tem, se eu não me engano, 1.700 apartamentos que tem projetado aí na totalidade da orla já. Sim. Então, você imagina só, se você pegar aqui, cada apartamento mora 3, 4 pessoas, o que nos gera de fluxo de pessoas dentro de espaços, dentro de uma região tão pequena. E até a questão do nosso lago, que é maravilhoso. Sim. Esse pôr do sol nosso é fantástico. Quem está aqui na orla consegue ter uma visibilidade, consegue viver isso mais fácil. E nós estamos aqui, começamos a obra da loja há 12 anos atrás. A orla ainda era longe. Meu Deus, o cliente falava, meu Deus, ficou muito contramão. Do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, sabe, eles tinham dificuldade. Mas eu já via essa valorização imobiliária, eu já percebia que as pessoas, que aqui ia ser o bairro nobre, onde as pessoas, todo turista que queria que chegasse em Palmas, eles viriam na orla, né? E teria e com certeza essa infraestrutura, esses bons prédios aconteceriam, porque é o nosso local. É o cartão postal da cidade. O cartão postal da cidade. Eu falo, a gente comenta muito que assim, que bom que demorou a acontecer a orla. Porque a gente está aqui desde o início, né? Desde que se iniciou a cidade. E demorou muito a movimentação da orla, precisou criar o lago, mesmo após, né, a gente está com o lago, está com a Praia da Graciosa. Demorou. A região era inabitada. Então, assim, foi bom até, que eu falo que na hora que começou, a gente já enxergou, já acreditou que seria uma região que a gente teria um vetor de crescimento, vetor de valorização. E se a gente olhar para os empreendimentos hoje aqui, são os empreendimentos mais modernos. Sim. Então, assim, para a gente é muito orgulho, se dá muito orgulho. Você vê como era a região há 10 anos atrás, há 4 anos atrás, como que está hoje. Nossa, uma prospecção que a gente faz aí para os próximos 5 anos, você imagina como que vai estar esse bairro. Então, assim, não é só acreditar, não. Eu acho que é um pouco de sentimento também. Gostar muito da cidade, querer muito que as coisas aconteçam, enxergar que a gente lançando mais, trazendo marcas de renome, como a gente fez agora com a Porsche, colocando empreendimentos que ajudam a valorizar a região, a cidade ganha, os nossos clientes ganham, a gente consegue transformar toda a região e toda a cidade também. Eu falo que a orla ela mudou muito nos 5 últimos anos. Esses dias saiu uma imagem, acho que foi Palmas Online, no Instagram, que ela trazia uma imagem da orla de 2012. E a gente ficou parado olhando aquela foto lá de 2024, ficou pensando, cara, como é que... Tá aí 12 anos atrás, cara. Será como é que a gente vai estar daqui 12 anos? Será como essa orla de Palmas vai se desenvolver daqui 12 anos? Ontem a gente já tratava de outro projeto magnífico, se de fato acontecer para a orla muda a história. Então, assim, cara, a orla hoje é o vetor de crescimento maior da cidade, é o vetor de valorização. Eu acredito que pelos próximos aí 10, 15, 20 anos não tem como ter outro local. Até mesmo porque você tem um cartão postal, o Natanzinho e a Rafa Kalimann tiveram aqui, eles foram de Dona Maria. Então, você é um ponto turístico da nossa cidade. Qualquer pessoa que chega, você é obrigado a levar na Praia da Graciosa. Você é obrigado a trazer na Orla de Palmas. Essa Avenida Parque aqui, eu acho que até a linha lá do Parque do Prata lá, muita coisa vai acontecer, que eu espero que aconteça rápido, para poder mudar um pouquinho a legislação dali para frente, vamos dizer, para que a gente possa ter o que tem aqui na Orla, na 14 aqui,
para que isso se estenda mais na faixa da cidade. Então, quando a gente analisa, mesmo com um olhar de arquiteto ou com um olhar até de urbanista, que tem normalmente um tom um pouco mais cético, até crítico ou crítico demais, não tem como você negar que essa região é a que tem um benefício natural maior, é a que tem um cartão postal passivo, independente de você ver. Se você for fazer uma analogia, seria a Balneário do Camboriú do Cerrado. Isso é verdade. Seria, claro que tem que ter uma infraestrutura de praia um pouco mais praias daí para poder chegar lá, mas não está tão distante disso aí não. Outra região que a gente poderia abrir os olhos... Até no pensamento assim, meio que empírico nosso, assim, eu já pensava, isso aqui vai ser um Balneário Camboriú, vai ser um Copacabana, né? Não, mas então, assim, a ideia da gente, mesmo se você pensa em valorização, em tudo, né? Mas é só você ver a vista da ponte. Quando você vem chegando aqui em Palmas, você vê esse conjuntão de prédio. Mudou o cenário da cidade completo. Ô Arthur, eu só desculpa te interrompendo, eu sou um cara que eu gosto muito do Lago de Palmas. Eu sou um amante, um apaixonado, e eu queria que todas as pessoas... Uso bastante. Queria que todas as pessoas que moram em Palmas pudessem desfrutar mais do lago. Seria legal. E um dos momentos mais bonitos que eu acho é ali quando dá 5h30 para 6 horas, que você para, você vê o pôr do sol e você olha para a cidade, você vê todos os prédios brilhando. Então, assim, é uma imagem, e eu fico me imaginando, cara... Daqui 10 anos, quando a gente tiver 3, 4, 5, 6 torres a mais, cara, isso aqui tudo fechado vai ficar a coisa mais linda do mundo. Então a gente tem esse privilégio de ter esse lago fantástico aqui na nossa porta. E detalhe agora, aqui, olha também o que tem de oportunidade de mercado que vão surgir em função disso. Por que é que nós vamos precisar de padaria, supermercado para atender todo esse público? Ficou uma cidade, né? Tem supermercado chegando, tá? Olha só. E outra coisa também, isso é limitado, né? Isso é limitado. Então, assim, ele vai chegar a um ponto que não vai ter mais. Não. Então, ou se faz esse investimento agora, ou não terão mais oportunidade. Ou se paga muito caro. Ou se paga muito caro para ter, né? Hoje, só para vocês terem ideia, a Casa 63, a gente montou a Casa 63, Unidade Orla, exclusivamente para atender esse setor, esse bairro. Então, a gente acredita muito, e hoje ela já tem representatividade atendendo essa região. Então, a gente acredita tanto aqui que a gente sabe que a orla daqui a pouco ela vira um ecossistema próprio. Sim. Então, ela começa a se sustentar com as pessoas que moram aqui nesse eixo. Então, o cara vai trabalhar no corporate, o cara vai morar no Comodoro, no Alphaville, ele vai comprar os móveis dele aqui, ele vai no supermercado aqui, ele vai no açougue aqui. Então, assim, se monta um ecossistema inteiro para atender as pessoas que moram nessa região. Mas o que as pessoas estão buscando, Roberto, é exatamente isso, facilidade, comodidade. Eles querem onde eles caminham, andam ali, não precisa pegar carro e resolva a vida deles num único espaço, né? Acho que essa é uma tendência, né? Exato. Eu falo que Palmas é uma cidade muito grande, muito espalhada. Em nenhum outro local a gente tem a concentração tão grande de lotes HM, que são lotes que você pode construir prédios, como aqui na Orla. Então, assim, nem precisava esperar ver acontecer. Se você olhasse o mapa da cidade, já dava para a gente enxergar esse potencial que a região tinha. E a limitação que ela tem. Eu falo assim, é escassa, né? A gente tem uma orla aqui, mas não é tão grande assim. Então, acredito muito por isso que ela valoriza tanto, porque os terrenos vão acabar e no ritmo que eles estão indo, vão acabar em breve. Então, é difícil a gente tentar mensurar. A Marquinhos estava falando aqui que o pessoal acha hoje caro, metro quadrado. Eu lembro quando um metro quadrado aqui estava R$6.000, todo mundo achava um absurdo. Quando a gente lançou o Lu, era 10. Era um absurdo. Então, assim, daqui 3 anos, talvez a gente esteja dando risada e brincando do preço que está um metro quadrado. É por isso que eu tinha comentado de um pouco de mudança, até numa questão mais urbana, desse eixo aqui, do CTG, da BB para cima, para poder se adequar a essa demanda, porque está acabando, acaba bem ali, depois, acaba pouca coisa ali depois de onde você está com seus últimos prédios, acabou. O Comodoro é o último prédio nessa linha, né? Mas a gente tem toda essa faixa do lado de cá que eu acredito que agora começa a se construir. Fazendo uma análise já, olhando para a cidade como um todo, a gente tem, as pessoas sempre buscam algum tipo de benefício natural dentro da cidade. Fora a orla, aqui a gente tem os parques. No caso, nós temos o Cezamar, nós temos o Parque das Araras, nós temos o Parque do Prata, essas regiões. Essas regiões que estão de frente para parques, elas têm uma tendência a se valorizar. Quando você olha a Aço 31... Aço 41. 41 e a 31 de cá também, que não tem prédio, mas tem casa. Só que não tem HM. O microclima da região é bem diferente, que valoriza a região. Então, assim, eu acredito que
tudo que acontecer ao redor dos grandes parques, principalmente do Cezamar, é algo que as pessoas têm que ficar de olho. Porque... E falando nisso hoje, um morador moderno, primeiro, ele procura o bairro ou o imóvel em si? Eu acho que a exigência está tão grande que o pessoal busca os dois, viu? Né? Assim, é aquela história, quem pode pagar, busca os dois. Eu penso que é mais ou menos assim. Porque ninguém vai abrir mão de qualidade por conta de localização, mas uma coisa é fato, ninguém paga qualidade excessiva na localização ruim. Então, assim, a localização, eu acho que até é uma premissa. No setor imobiliário, eu acho que, assim, as pessoas falam local, localização, localização, localização. Sempre. São os 3 L's, né? São os 3, é a mesma palavra repetida 3 vezes, porque fala acima de tudo qualquer coisa. A gente, como arquiteto, já dá uma... não pega tão pesado em cima da localização, mas não há como discutir. A localização, ela tem um impacto muito maior do que o imóvel. Né? Tem. Pra gente, eu falo assim, a gente faz o contrário do que o Arthur faz. O Arthur, ele senta com o cliente para entender a necessidade do cliente e aí sim desenvolver um projeto. Sim. E a gente faz o contrário. Eu desenvolvo o primeiro projeto tentando entender se esse cliente vai aceitar ele. Sim. Então, assim, eu preciso ter muito mais cuidado na hora de lançar fazer um investimento, né? Então, assim, a localização, sem dúvida, eu falo, você tem que deixar o seu cliente satisfeito. Você tem que entregar para ele um produto que na hora que você encontrar com ele na rua, ele vai falar assim, nossa, que negócio bom que eu fiz quando eu comprei aquilo lá. Então, a gente que está aqui em Palmas desde o início, que é apaixonado pela cidade, nós escolhemos um lugar para acreditar. E esse lugar que a gente escolheu para acreditar é a região da Orla. Sim. E eu falo, cada vez que a gente traz mais produtos, cada vez que a gente coloca mais coisas no mercado, eu ajudo o bairro inteiro ali a desenvolver. O meu cliente que comprou o apartamento que já foi entregue, eu ajudo ele a valorizar com a escassez que a gente vai tendo. Então, assim, embora a gente acredita em todas as regiões da cidade, eu também acho que as regiões beira-lago, você vai ter região dos parques, você vai ter esse estilo de vida aí que eu acho que casa muito com o que os habitantes da cidade aqui buscam. Palmas da cidade ainda é tranquila, o pessoal gosta de praticar atividade física. Então, nesses locais, eles vão encontrar isso daí também. Tá, e na opinião de vocês, existe um local invisível ainda que pode ser, assim, uma aposta forte para a cidade? Dia 31, sexta-feira agora, a gente vai ter o lançamento do Buriti Garden. É o segundo condomínio que a Buriti traz para Palmas, um condomínio um pouco mais robusto, com área de lazer bem mais com mais itens do que o outro, traz uma marina, um pier, porque ele também magia o lago. Essa região, ela assim, eu estava pensando aqui agora, ela tem se desenvolvido muito, que é a região ali da Católica, da Ubra. Eu estou com a chegada agora de 2 supermercados, eu estou com 2 condomínios, eu tenho um terceiro que é o Mirante na parte de baixo. Então, para vocês terem ideia, a gente está praticando lá R$1.000 um metro quadrado. Então já é uma região que começa a valorizar, que você tem um acesso fácil ao centro pela Teotônio, você tem um acesso muito fácil para a TO, você está ali 500, 600 metros da TO. Você tem um acesso fácil tanto para as faculdades quanto para os supermercados, grandes supermercados. Tem academia, já tem a Smart ali próximo. Então, a região que tem... Smart, né? Acho que é a maior da cidade. Nossa, tem a Gaviões também que está ali próximo. Então, se você começa a criar também um ecossistema dessas pessoas que outrora era uma região que não tinha praticamente nada, né, Marcelo? Que ninguém nem olhava com o olhar de desejo, com bons olhos. Muito mesmo. Hoje... Tá todo mundo com os olhos aqui para a orla, mas, como eu disse, é escasso, vai acabar. E aí, assim, aonde a gente vai buscar, vai crescer. As incorporadoras em si têm essa força de poder escolher uma quadra e falar assim, ó, na hora que começar a sair terrenos, e quanto mais forem saindo prédios, mais vai valorizar. Quando você escolher a quadra, você fala para nós, né? Não, eu acho que o nosso telespectador quer saber de vocês isso. Aonde é o próximo lugar e a próxima região que eu já tenho que pensar em investir. Não, tem um local... Não, a gente fala assim, ó, na hora que você concentra os seus lançamentos num determinado local, você leva esse vetor aí de valorização, de crescimento para ele. Com certeza. Tem um local que não é invisível, ele é esquecido por desesperança das pessoas de tanto tempo que ele está sem estar urbanizado, que é a 52, né? Sim. Aquilo ali, quando abrir, vai não... Lógico, diferente Parque Cezamar, clima diferente. Aquilo ali não tem... Se a pessoa tem alguma dúvida de fazer algum tipo de compra, investimento,
e não está conseguindo vir para cá, eu não sei se vai conseguir para lá também, não. O negócio mais encontro, as oportunidades. Os valores são bem similares. Não sei se vai conseguir para lá, não, mas ali vai vender numa velocidade. Assim, muito alta, muito alta. Não sei nem como. Vai ser tipo o teu prédio novo. Vai vender sem anúncio. Vai vender sem anunciar. Tomara. E quais as tendências que vocês acreditam que vão marcar o futuro dos imóveis aqui da capital? Slow living. Slow living. Desacelerar. Praticidade, comodidade, essa vida um pouco menos agitada. Eu penso que isso vai estar muito forte. Já está. Sim. Eu falo assim, cada vez mais a gente enxerga isso. O cliente ele não está mais olhando para o metro quadrado. Ele nem pergunta mais quantos metros quadrados tem. Ele quer saber o que tem no seu produto. Se tem serviço agregado, a gente acredita muito que os serviços agregados vão tomar conta desse mercado. Então, assim, o cliente ele quer ter a comodidade de descer para a piscina e já está com tudo pronto lá para ele. Ter uma toalha, ter um cooler com gelo, com a bebida que ele queira beber. Então, assim, esses serviços agregados que não estão só no que a gente falava de espaço, de metro quadrado, eu enxergo isso muito para o futuro. Sim. Esse cliente buscando cada vez mais ser bem atendido, ficar mais tempo em casa e ter o que ele teria aí no hotel, no resort aí, dentro da casa dele. Até porque a mão de obra é mais difícil, né? Exato. Então, se tu tem um local que oferece essa comodidade, esse conforto, é muito mais fácil, né? Tem alguns empreendimentos fora da cidade que logo chega por aqui, que são basicamente estrutura de resort mesmo, ou de hotel. Mas você tem o prédio residencial, né? Sim. E, de fato, você... Não, quero fazer o aniversário do meu filho, o pessoal vai atrás até da mesa decorada para você. Eles têm uma espécie de serviço. Concierge, né? É o concierge que resolve tudo isso para você. E esse é o tipo de qualidade de vida que as pessoas querem. Hoje em dia, se você pensar, adoraria encontrar com meus amigos aqui na minha casa, fazer um jantar, isso e aquilo. Mas olha lá. Primeiro você tem que pegar o lista de convidado, depois você tem que organizar, você tem que comprar comida, você tem que preparar, você tem que deixar tudo arrumado para receber as pessoas. Imagina nessas condições, principalmente de multihabitação dos grandes empreendimentos. Você ter isso assim, 2 ou 3 ligações. E resolver. Você fala assim, não, só quanto custa. Então, é só assim, pagar, né? vai ser isso. Não tem outro caminho. Não é muito bom quando você está no hotel ali, você sai do hotel de manhã, você volta, o quarto está tudo arrumadinho ali. Rapaz. Já deixaram tudo em ordem para você. Acho que a gente vai chegar a esse nível aí. As pessoas vão procurar cada vez mais essa comodidade, a mão de obra está cada vez mais escassa. No Sul estão lançando alguns empreendimentos assim já, né? Exatamente. Estão tentando, vamos ver como é que vai ser o resultado lá, né? Estão colocando. Não, e essa necessidade eu penso assim mesmo, em relação ao Empório Design. Antes a gente só vendia, no início nós vendíamos produto, móveis de alto padrão. Hoje não, hoje a gente tem que agregar experiência, serviço, que talvez hoje é tão importante quanto produto de qualidade. E aí a partir daí não é só vender mais imobiliário, agora tivemos que unir com outras empresas para oferecer para o corporativo essa solução. Então, assim, a gente tem essa necessidade de mudar à medida que o mercado vai mudando também suas necessidades, o comportamento, né? Então... Gleiciane, sabe o que é uma particularidade do mercado imobiliário? As pessoas hoje, quando elas chegam para comprar um imóvel, a grande maioria elas já sabem muita informação sobre o imóvel. Se ela não souber mais do que o corretor. Isso é verdade. Isso é fato, né? E elas olham tudo na internet, elas olham qual está a taxa de juros, qual que é o melhor banco para financiar, qual que é a característica do imóvel, ela olha a foto, ela já viu os detalhes. E eu falo muito para os corretores o seguinte, cara, 80% é sobre pessoas, 20% é sobre imóvel. Então, se o cara entender que ali dentro do imóvel, talvez o cara não quer que você fale para ele, pô, esse aqui é um banheiro, ele está vendo que é um banheiro, aqui é um piso 1 por 1, ele está vendo que é um piso 1 por 1. Sim. Então ele quer saber de que valor que aquele imóvel pode gerar para ele, do que de qualidade de vida, de tempo, que se tem escola próxima para o filho dele, se tem a igreja que ele gosta de ir, se tem ali próximo. Então as pessoas procuram comodidade na hora de fazer a compra delas. E a gente tem que se adequar ao serviço da gente, porque muitas vezes, igual o Marcelo falou, a gente quer vender metro quadrado, mas o cara não está pouco se importando com o metro quadrado, está pouco se importando com o teu mobiliário. Ele quer saber o que ele vai entregar para ele, a qualidade na hora que ele sentar, a durabilidade, se pode pegar o sol. Na hora que ele chegar em casa, tá na chuva, tá beleza, tá no sol, eu vou lá, vai estar tudo do mesmo jeito.
Então, esse tipo de experiência que cada vez mais o mercado tem mudado e as pessoas buscam. E eu acho que, então, hoje é tão importante, uma palavra que eu acho que ela é fundamental para todas as nossas áreas, é a escuta, né? Saber ouvir, saber entender, saber se colocar no lugar do próximo. Porque se você vender um produto que não lhe interessa, ele vai ter uma imagem ruim do teu negócio, né? Então, saber ouvir e se colocar, sentir qual é a dor do cliente, qual é a sua necessidade é muito importante, né? É isso. Com certeza. Bom, queria colocar mais alguma observação, falar mais alguma coisa? Nada específico. Dia 28/6 a gente vai estar fazendo um evento aqui. Eu falei que eu sou um amante do lago, então eu criei um evento que chama Open Lake, a abertura do lago, um evento para lanchas. Ele fica ali na segunda ilha, que o pessoal chama Ilha do Paulo. Eu coloco música ao vivo. Que legal. Coloco um bar. Esse ano provavelmente vai ser com Dona Maria ou com o Marquinhos aqui. Quando? Dia 28/6, daqui um mês. Quase daqui um mês. Então, e o que é o intuito desse evento? O que é a essência dele? É que as pessoas possam passar um dia aproveitando e desfrutando de tudo que o lago tem de melhor para entregar para elas. Então, a gente provoca esse encontro dentro da nossa cidade. Vocês são todos convidados, tá? Para irem, fiquem à vontade. Presença confirmada. Presença confirmada, bacana. Dia 28/6, tá? Com certeza, já está confirmada a nossa também. Com certeza. Mas isso aí é experiência, né? É você mostrar para o cliente, provocar no cliente esse desejo e até para ele ver sobre um outro prisma, que talvez ele nunca teve oportunidade de estar ali e ver a cidade sobre esse ângulo, né? Eu falo até para meus amigos que vendem lancha, né, que eu provoco muito o desejo deles de comprarem a embarcação. Olha, já termina incentivando também um novo negócio. Mas o que a gente quer de verdade é a essência das pessoas desfrutarem o lago e verem o lago de uma maneira diferente. Acaba que muita gente que nunca foi, vem de fora, vem e fica apaixonado. Mas sabe o que acontece? O Marquinhos gosta muito do lago. E vai todo fim de semana pro lago e tem muita gente que mora aqui em Palmas, que está na cidade e que não conhece isso. Sim. Eu falo, quando a gente assiste um bom filme, que você quer indicar para todo mundo assistir o mesmo filme, você quer que a pessoa passe pela mesma experiência, você quer fazer, não é possível que você mora em Palmas que você ainda não conheceu o lago, você não descobriu. Mas aquela entrada, aquela entrada de noite ali nas ilhas, ali, olhando a cidade, acendendo, aquilo ali é legal demais, você tá doido. Então, até parabenizo aqui o Marquinhos também pelo evento, pela ação. Eu acho que para quem está em Palmas tem que ir, tem que comparecer lá, porque você vai ter essa experiência, vai enxergar a cidade por um outro ângulo ali também. E eu vejo que cada vez mais está crescendo, né, Marquinhos? Tá. É o primeiro evento. É o terceiro ano, terceiro evento, e a Fama foi minha parceira nos 2 primeiros, tá? Ô, Marquinhos, eu preciso de um voucher para comprar uma lancha aí. Bora dar um jeito. Passa ela em 20 vezes hoje. Olha, tá vendendo também, viu? E como é que é o nome da loja de lancha? Casa 63, tá demais. Tem a Aventura, TNX. Lancha 63, né? Vamos montar uma loja para vender nesse final de semana. Olha só que bom. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente a presença do Marcos, do Marcelo, do Arthur e dizer que foi um bate-papo maravilhoso, né? E você que está aí assistindo, compartilha nas redes sociais, curte, né? E siga o nosso Instagram, Empório Design PO, para ver todas as novidades, nossos bate-papos aqui através do nosso podcast Estúdio Empório Design. Muito obrigado. Muito obrigado, Gleiciane. Eu queria aproveitar também para agradecer, deixar o convite para todo mundo que está nos assistindo, para conhecer a Fama, para ir lá tomar um café, vão conhecer a empresa, conhecer pessoas aqui que são apaixonadas pela cidade, que gostam muito da orla, gostam muito de Palmas. Então fica aqui o convite para tomar um café, conhecer os nossos produtos e ter a Casa 63 lá como parceira lá também, para poder fazer uma venda, quem sabe, né? É isso aí. Gleiciane, muito obrigado por estar com vocês. Foi uma experiência muito bacana, até de estar contando um pouco aí do que é a nossa percepção para o mercado de Palmas. Eu acho que esses momentos faz toda a diferença. E desejo para vocês muito sucesso, estamos juntos, que precisarem da Casa 63, a gente está sempre por aqui. Amém. Digo mesmo pela prima, o que você precisar de nós, o que você precisar da nossa empresa, gostei muito do convite, gostei muito do bate-papo, fiquei lisonjeado estar na mesma mesa com esses empresários fortes aqui da cidade e estou à disposição. Estamos à disposição, tá? Obrigada. Fazer um convite também, aproveitar a oportunidade, né? Quem quiser conhecer a Prime Arquitetura, @Prime Arquitetura nas redes sociais. Hoje nós somos uma empresa que atende
ultimamente nós estamos focados em projetos de um pouco de maior porte, vamos dizer assim. Nós estamos agora entrando na linha hospitalar, estamos com resort, com alguns hotéis. E também atendemos a parte residencial de todo e qualquer tamanho. E existe uma vontade muito latente lá da gente entrar na parte também de investimentos imobiliários no que diz respeito à nossa atribuição. E vamos lá conhecer nosso trabalho. É isso aí. Obrigada.